Bom, boa noite a todos. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre oftalmologia e fisioterapia, como que a fisioterapia pode ser, como a oftalmologia pode ser aplicada dentro da fisioterapia. Então, para falar um pouco sobre esse assunto, eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, como que isso entrou na minha vida, né? E como eu vejo isso hoje, né? Como eu vejo a oftalmologia dentro da fisioterapia. Então, eu vou falar alguns conceitos básicos para vocês, né? Não vou entrar muito em detalhes de fisiologia, etc., né? Mas vou falar um pouco também sobre isso. Então, a gente vai ter um aspecto bem geral do que é a oftalmologia dentro da fisioterapia. Então, primeiro, a gente tem que lembrar que o olho é um tecido extremamente interessante, né, dentro do nosso organismo, né? Então, o olho praticamente ele é uma extensão do nosso cérebro, né? Ele é uma extensão do cérebro que se projeta para fora. E ele é responsável também por praticamente 80% das nossas experiências hoje, né? Então, as nossas experiências, todas as experiências que a gente tem durante a vida, né, durante tudo, sempre está relacionado com a visão, né? Então, a gente se comunica através dos olhos, a gente vê todo o nosso ambiente, sente, tudo, essa percepção visual é extremamente importante. E como eu falei para vocês, né, o olho praticamente ele é a extensão do cérebro. Então, se você fizer uma analogia, né, você vai ver que você pode comparar, por exemplo, a nossa esclera, ela seria o equivalente ou a extensão da dura mater. A coroide e a úvea, né, para quem não sabe o que é coroide e o que é úvea, só olhar no desenho aqui embaixo, deixa eu só achar um apontador aqui, ó, nesse nosso desenho, a coroide e a úvea seriam essas camadas que está logo abaixo da esclera. Para quem não sabe, a esclera é a parte branca dos nossos olhos, né? Então, a esclera seria a dura mater, a coroide e a úvea teriam uma relação direta com a aracnoide e com a pia mater. E um pouco mais profundamente, ali na região da retina, seria o nosso encéfalo. Então, quer dizer, é uma projeção do cérebro que está saindo para fora da nossa cabeça. E essa extensão do cérebro, né, ela vai ser extremamente importante. Por isso que o olho acaba sendo bastante fascinante aí para a gente. Mas eu vou falar primeiro sobre a minha experiência pessoal, né? Como que essa questão do olho começou na minha vida, principalmente na minha vida acadêmica. Então, minha experiência pessoal é a seguinte: eu sempre tive problemas oftalmológicos, né? E eu tive que usar óculos relativamente cedo, mais ou menos quando eu tinha 13 anos de idade, comecei a usar óculos. E é aquela coisa, né? Um adolescente usando óculos é uma coisa horrível, eu detestava esse tipo de coisa. E mais para frente eu descobri que eu não precisava usar óculos, eu tinha que usar lentes de contato, porque eu tenho ceratocone, né? E esse ceratocone, para quem não sabe, é uma deformação que dá na córnea, né? E a córnea ela vai ficando no formato de cone, por isso que tem esse nome, e isso traz algumas deformações na nossa visão, né? Dificuldade de enxergar. Eu tive que fazer um transplante de córnea quando eu estava no final da faculdade. Então, eu tenho um transplante de córnea em um dos olhos. E a partir daí eu comecei a me preocupar muito com a saúde dos olhos, né? O que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer para não fazer um outro transplante, né? E aí eu tive algumas experiências a mais aí que eu vou contar para vocês, que me introduziu dentro desse mundo da oftalmologia, dentro da fisioterapia. Só para vocês terem uma ideia sobre o ceratocone, né? O que o ceratocone faz com a gente, né? Então, basicamente é assim que eu enxergo, né? Então, eu tenho uma visão extremamente borrada e dificuldade para enxergar. Então, mais ou menos
eu vejo vocês assim. Lógico que quando eu estou com as lentes corretivas eu enxergo normal, tá? Minha visão ela é relativamente boa quando eu estou com as lentes corretivas, mas sem lente corretiva eu acabo enxergando mais ou menos assim. Então, se um dia vocês me encontrarem na rua e não cumprimentar, saiba que é porque eu não estou enxergando vocês, tá? Então, à noite também a visão do ceratocone é uma visão extremamente borrada também, né? Então a gente acaba enxergando os feixes de luz um pouco mais, ele se amplia, né? Cada feixe de luz ele se amplia. Na verdade, a minha visão é um pouco pior do que a que está representada aqui, tá? Então eu vejo essas luzes um pouco mais ampliadas, aqui, um pouco mais borradas quando eu estou dirigindo à noite. Quando eu mostrei isso esse slide aqui para minha esposa, para minha filha, elas começaram a ter medo agora de andar de carro à noite comigo. Mas só a gente de cuidado que dá tudo certo. Mas o que isso tem a ver, né? O que tem a ver fisioterapia com oftalmo, né? De onde vem essa ideia, né? Então, até 1998, né? Que era o fim da minha faculdade, durante a fisioterapia não havia se falado nada sobre o olho, né? Não tinha ninguém em nenhum momento fizeram essa relação da fisioterapia com os olhos, né? No máximo a gente teve alguma coisa ali em neuro, um pouquinho na parte de anatomia, mas dentro da aplicação prática da fisioterapia, ninguém havia falado sobre a aplicação de oftalmologia ou alguma relação dos olhos com qualquer área da fisioterapia. Até que, no último ano da faculdade, apareceu esse senhor na faculdade, um senhor chamado Meir Schneider, que foi dar uma palestra e foi falar sobre esse livro. Esse cara tem uma história muito interessante, né? A história dele é que ele era cego, ele tinha bastante dificuldade para enxergar, mas ele enxergava usando um tipo de uma luneta, era um aparelho onde ele podia ler letra por letra, e aí ele começou a estudar, né? Ele tinha essa dificuldade, ele queria fazer faculdade, ele queria estudar, e aí um dia ele encontrou um livro sobre exercícios para os olhos. Ele começou a ler esse livro e foi fazendo os exercícios, e ele viu que ele teve uma melhora significativa na visão. E aí ele foi se tratando, né, com aqueles exercícios e foi melhorando. Até que ele chegou num ponto de não ter mais problema nos olhos. Ele chegou num ponto de ficar 100% são, curado. E aí, a partir desses exercícios, ele desenvolveu um método de cura, um método de tratamento, né? Inclusive, a fisioterapeuta que levou esse senhor para fazer a palestra lá na faculdade, ela sofria de esclerose múltipla e ela estava com muitas deficiências. Foi quando ela conheceu o Meir Schneider nos Estados Unidos, se tratou com ele, viu uma boa melhora e resolveu trazer ele aqui para o Brasil. E aí eu fiquei sabendo que depois disso fizeram um ambulatório fizeram um ambulatório lá na USP, e esse ambulatório servia para estudar essa metodologia de tratamento que esse senhor trouxe aí. Então, a partir daí, o Meir Schneider desenvolveu toda essa técnica e eu saí dali maravilhado com aquilo, né? Falei, meu, eu preciso comprar o livro. Eu comprei esse livro, que era o livro que tinha disponível lá na época, e comecei a fazer os exercícios. E eu vi que eu tive uma boa melhora, né? Lógico que como eu tenho um problema degenerativo na minha visão, eu não tive uma melhora substancial, né? Um problema degenerativo não melhora da noite para o dia, mas eu tive uma boa melhora da minha visão. E aí eu comecei a fazer esses exercícios com bastante frequência. Nesse livro, ele cita um autor chamado Bates, e ele fala que foi o livro do Bates que ele leu, que foi o que inspirou todo o trabalho dele.
E lógico que eu fui atrás do Bates, né? Fui atrás de saber quem era Bates. Imagina que naquela época a internet não era tão fácil, né? Não era tão difundida, assim, a gente não achava as coisas com muita facilidade. Mas eu acabei encontrando um outro autor chamado Mateus de Souza, que foi o cara que introduziu a quiropraxia aqui no Brasil. E ele tinha naquela época já escrito esse livro, Como Enxergar Bem Sem Óculos, baseado no sistema Bates de tratamento. Então, eu li esse livro também, né? E esse livro tem alguns protocolos de tratamento, exercícios, alguns iguais e outros diferentes do proposto pelo Meir Schneider, né? Mas também foi um livro que me ajudou bastante aí, em conhecer esses exercícios e fazer esses exercícios também vindo uma melhora para a minha visão. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu me formei, no final de 98, né, no começo de 99, eu estava na fila de transplante de córnea para fazer o transplante de córnea no meu outro olho, no olho esquerdo, e foi no dia da minha formatura, né? Foi dia 15 de janeiro, não vou esquecer essa data nunca. Tocou o telefone, eu atendi, e aí era da clínica de oftalmologia me chamando para fazer o transplante de córnea no outro olho. E aquilo me chocou muito, né? Falei, eu tô saindo para minha colação de grau, eu não vou fazer esse transplante, né? Então, eu recusei aquela córnea, passei adiante, né? E continuei fazendo os exercícios oculares, né? Então, eu consegui postergar esse transplante e até hoje, né? Então, passaram-se praticamente 21 anos aí, né? Desde da minha chamada para fazer o transplante até hoje, e até hoje eu não fiz o transplante. Eu tenho uma visão relativamente boa, né? Eu olho relativamente sadio e eu sigo fazendo os exercícios, não tanto quanto eu deveria fazer. Hoje, montando essa palestra, eu vejo assim, como eu preciso retomar meus exercícios, porque eu já estive muito melhor, né? E eu sei que eu posso melhorar ainda mais. Então, isso até tem me estimulado aqui a voltar a fazer meus exercícios, né? Imagina que hoje eu já fiz um monte de exercícios oculares. Mas, continuando, né? Continuei estudando e fui pesquisar mais sobre o sistema Bates. Até que eu descobri quem era Bates, descobri que ele foi um oftalmologista. Ele é um cara super bem conceituado, foi um cara bem conceituado dentro da medicina e dentro da oftalmologia. Ele descobriu muitas coisas e muitas teorias dentro da oftalmologia. Inclusive, algumas teorias dele são discutidas até hoje, né, que é uma das que motivou ele a escrever esse livro, né, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E esse cara, ele escreveu esse livro que foi um best-seller, né? Esse livro, ele é mais ou menos de 1920. Imagina só quanto tempo faz, né? E quanto tempo faz que ele quanto tempo faz que ele já se inspirava nisso, né? Quanto tempo ele já pensava nisso, né? Imagina que nessa época, 1920, né, que foi quando ele ficou famoso com esse daí, ele falava que as pessoas estavam ficando míopes, né, estavam tendo problemas de visão por conta de passar muito tempo lendo livros e lendo jornal. Então, assim, o responsável pela piora da visão das pessoas naquela época era o jornal. Imagina só. Então, vou falar um pouquinho das teorias do Bates, né? Bates, isso não é só a teoria dele, né? Mas isso aqui seria um globo ocular, à primeira vista aqui, ó, é um globo ocular de uma pessoa com hipermetropia. No meio é o globo ocular de uma visão normal. E aqui, por último, uma visão, o globo ocular de uma pessoa com a miopia. Então, o que nós podemos ver é o seguinte: a pessoa que tem hipermetropia, então isso aqui é a luz, né? Isso aqui, essas linhas que estão vindo aqui da sua esquerda para a direita, está representando a luz entra dentro do nosso olho
e ela vai ser convergida para o fundo do olho, onde vai formar a imagem, né? Então, ali no fundo do olho, a gente tem a retina, que vai ter as suas células que vão receber essa luz e vai formar a imagem. Então, nossas células interpretam essa informação e mandam para o nosso cérebro para a formação da imagem. Então, quando você tem uma pessoa com hipermetropia, o que acontece? Você tem um globo ocular mais curto, e aí a formação da imagem ela acabaria acontecendo atrás do final, né, atrás da retina. Na visão normal, a luz ela vai ter a refração dela certinha aqui no fundo da retina. E no globo ocular de uma pessoa míope, a formação da imagem acaba acontecendo antes. Por isso que você acaba tendo a distorção da imagem. E aí, segundo Bates, né, o que pode causar essa distorção do globo ocular? Então, ele diz que uma das possíveis causas para isso, né, seria a musculatura ocular. A musculatura responsável por fazer o nosso globo ocular se movimentar. Então, imagina que conforme a gente vai cansando a vista, né, vai ficando muito tempo lendo ou no jornal, ou agora mesmo, né, alguns de vocês estão no computador, outros estão no celular, você vai aproximando a cabeça, vai ficando cansado, vai tensionando a musculatura do olho, né? Então, a gente vai criando essa tensão dentro do globo ocular, né? Então, essa musculatura vai ficando tensa, e conforme essa musculatura fica tensa, ela vai deformando o globo ocular, fazendo com que você tenha alguma distorção de imagem e levando a pessoa em miopia. Além disso, essa tensão, ela vai entrando, né, vai sendo levada para um músculo ciliar que está dentro do nosso olho, que é responsável pela tensão do cristalino. Então, o cristalino ele fica tensionado de uma forma diferente, ele acaba se deformando muito, e essa deformação também vai causar distorção na imagem, né? Então, isso aqui é a teoria da acomodação do cristalino, né, que o Bates introduziu, e isso aqui, essa teoria é discutida até hoje aí dentro da oftalmologia. Tem até alguns artigos científicos que eu acabei lendo por conta disso, né? E aí, essa distorção, ela vem por conta da degeneração, né? Então, você tem um aspecto degenerativo aí por conta da idade, né? Então, basicamente, isso é o que vai acontecendo com a gente conforme vai envelhecendo. Por isso que os mais velhos acabam tendo que usar óculos para leitura. Mas, segundo Bates, se você fizer exercícios oculares e tiver esse músculo trabalhando bem durante a vida inteira, você pode chegar a ser um velho que não precisa usar óculos para leitura. Então, isso já é também uma coisa bastante interessante para a gente, né? Então, aqui tem uma representação, essa figura aqui, essa figura eu tirei do livro do Bates, a próxima já é uma figura já um pouco mais atualizada, né? Então a gente vê aqui ó, a musculatura da íris, a íris ela tem músculos trabalhando, né? E logo embaixo da íris você tem a musculatura ciliar, que é responsável pelo tensionamento do cristalino, né? E o cristalino é uma lente interna que nós temos, que se deformar, ela vai também causar distorção na imagem. Então, basicamente, o que esses três autores aí, né, tanto o Meir Schneider, o Bates e o Matheus, né, o que eles falam em comum, né? Que a gente tem que ter um foco relaxado, né? Então, quando a gente vai olhar alguma coisa, a gente não pode olhar tensionando, né? Então, aquela coisa de você franzir a testa, né? Tenta perceber agora, nesse momento, que vocês já estão há um tempo na frente da tela, como que está a testa de vocês, como que está a tensão da pálpebra, tensão dos olhos, né? Como que vocês estão, como que está essa tensão no olho de vocês, né? Então, tenta relaxar, e é isso que eles pregam, né? Que você tem que ter um olhar relaxado. Então, seria olhar sem fazer força, né? Então, quando você começa a ler livros, quando você fica muito tempo na internet ou no computador, a nossa tendência é que a gente vai criando uma tensão nos olhos, né? A gente vai forçando a vista, a gente tensiona, fecha, e isso vai
causar as tensões internas da musculatura interna do olho e vai trazer tensões na nossa face também, né? Então isso dificulta aí vai ser o que vai trazer a deformação do globo ocular e vai trazer as distorções de visão. Outra coisa que eles pregam é você fazer trabalhar os músculos oculares, né? Então você tem que eles pregam vários exercícios, né, para você trabalhar essa musculatura, para você ter essa musculatura mais íntegra possível, né? Na fisioterapia, a gente trabalha muito fazendo alongamentos e fortalecimentos, né, mas ninguém nunca pensa que a musculatura do olho também é músculo estriado e, portanto, deve ser trabalhado da mesma forma, né? Então, se você fica muito tempo parado, lendo, essa musculatura vai fadigar. Se você fica muito tempo focado ou com o olho parado numa mesma direção, essa musculatura pode fadigar. E a gente nunca lembra que esses músculos podem ser alongados, por exemplo, né? Então, seria interessante a gente começar a pensar um pouco nisso. Um exercício clássico que os três pregam aqui seria o palming. O palming seria uma colocação das mãos bem fechadas, né? Você esfrega a palma das mãos até ela esquentar e aí você coloca bem fechada na frente dos olhos, tentando tampar todas as entradas de luz. Esse palming, ele, além de ser uma compressa quente para os olhos, né, você esquentou sua mão e o fato de você ficar bastante tempo com a mão ali, você vai fazer como se fosse uma compressa quente nos seus olhos. Então isso aumenta a circulação e ajuda a relaxar a musculatura dos olhos, né? Você vai também tirar o excesso de informação que fica registrado na sua retina. Se vocês fizerem isso agora, nesse momento, né, tentem colocar, o ideal é que você esteja num ambiente escuro, né, para não ter entrada de luz, quanto menos luz, melhor. E o ideal é que quando você faça essa colocação, é que você não veja nenhuma luz. Você tem que ver um preto absoluto. Quando a gente faz isso, primeira vez, vocês vão ver que você, mesmo tendo um escuro absoluto, você vê alguns flashes, manchas na sua visão. Isso são informações que ficam registradas, seriam como se as células da retina tivessem saturadas de informação e elas precisam ser descarregadas. Você precisa tirar um pouco dessa informação para que essa célula consiga trabalhar melhor. Então, quando você faz esse exercício, você está vendo ali aqueles flashes, né, aquelas manchas. Depois de um tempo que você vai fazendo esse exercício, você vai conseguir enxergar um preto absoluto, como se fosse uma tela totalmente preta, sem mancha alguma. Quando você chega nesse ponto, significa que aquelas suas células que estão ali no fundo da retina estão relaxadas, descansadas, prontas para receber mais informações. Porque se você dá muita informação, muito tempo, elas ficam saturadas de informação. E, por incrível que pareça, o que mais satura essas células são as luzes, né? Se você olhar direto para uma lâmpada e fechar seu olho, você vê que já fica uma mancha daquela lâmpada, né? Então, isso é a saturação dessas células, né? Então, a tela do computador, a tela do tablet, a tela do celular estão constantemente mandando luz direto para os nossos olhos, né? E por isso a gente acaba tendo problemas aí de saturação da visão e acaba tendo distorção depois no futuro e cansaços oculares, etc. Né? Por isso que o computador é tão prejudicial para a vista. Depois disso, eles também pregam os movimentos oculares, né? Movimentos oculares para você fazer movimentos para relaxar a musculatura dos olhos. E você pode fazer esses movimentos sem associar com o movimento da cabeça, pode fazer também associando os movimentos da cabeça, e você pode fazer movimentos da cabeça. Se vocês olharem minha imagem, ó, vocês podem fazer movimentos da cabeça e do tronco também, sem movimentar os olhos. Então você cria um ponto fixo com a sua mão aqui na frente e você olha para aquele ponto fixo ao mesmo tempo que você
movimenta o tronco. Então, eles têm vários exercícios baseados nesse tipo de movimento. Outra coisa seriam exercícios de você Prof, focar. faz de novo aí para a gente ver, porque você estava pequenininho e a tela estava grande. Agora eu aumentei você para ver você fazer. Ah, tá. Beleza. Ó, você coloca seus dedos aqui na frente e você olha para os seus dedos. E aí você vai movimentar o tronco inteiro sem parar de olhar para os seus dedos. Então você movimenta o tronco para um lado, para o outro, você pode movimentar para cima e para baixo e fazer também uma circundução. Então você pode fazer vários movimentos aí, fixando o seu olhar na ponta dos seus dedos que vão estar na frente. Obrigada, Prof. Imagina. Então esse seria mais um exercício. Depois eu posso mostrar, eu aumento a tela e passo mais alguns exercícios interessantes aí com vocês me vendo inteiro, tá? Aí no final a gente pode fazer isso. Exercícios de focar em várias distâncias, né? Então você colocaria vários objetos em distâncias diferentes, então você tem que olhar para o objeto perto, para o que está no meio e para o que está distante. Então fazer isso várias vezes com velocidades diferentes, para você treinar o foco em várias distâncias. Outra coisa é treinar o claro e escuro, né? Você mudar de ambiente do claro para o escuro também ajuda a fortalecer, né? É como se fosse um treino de musculação que eles pregam, né? É basicamente você treinar as células do olho, né, e as musculaturas do olho para que tudo isso trabalhe de uma forma melhor, né? Então, claro e escuro, né? E outra coisa, um exercício que seria olhar para o sol. O exercício de olhar para o sol tem esse nome, mas assim, você não olha direto para o sol, tá? Quando vai fazer esse exercício, você fecha os olhos e coloca a sua cabeça na direção do sol com os olhos fechados. E você vai movimentar a sua cabeça para o sol irradiar um pouco mais de um lado e depois vai movimentar para que ele irradie um pouco mais do outro lado. Tá? Então você não vai ficar olhando diretamente para o sol. Né? Então, não, pelo amor de Deus, não façam isso. Né? Nunca olhe direto para o sol porque você pode ficar cego. Mas o exercício se chama exercício de olhar para o sol, mas é com os olhos fechados, tá? Esse exercício ajuda bastante a você diminuir a fotofobia, que é uma coisa que quem tem ceratocone, né, que é o problema que eu tenho, tem bastante, né? A gente tem muita dificuldade de entrar em qualquer ambiente mais claro, né? Então, o exercício de olhar para o sol, ele ajuda com que melhore essa fotofobia, tá? E aí, vamos para o próximo slide, né? Então aqui ó, mostrando os movimentos oculares, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, voltando aqui, né, para os movimentos, então você pode trabalhar olhando para todas as direções, né, e você pode fixar seu olhar em várias direções, promovendo também um alongamento da musculatura intrínseca do olho. Tá? Depois que eu li esses livros, eu acabei tendo contato depois com outro livro do Meir Schneider, que era um livro mais específico para a saúde visual. E ali eu entrei em contato com novas teorias. Não eram novas teorias para eles, né? Foram novas teorias para mim. Que seria você treinar o olho fraco. Então, assim, a gente sempre tem um olho dominante e um olho fraco, né? Então, na teoria deles, se você treinar o seu olho fraco, ele vai trabalhar mais e vai dar o suporte melhor para o seu olho dominante. Dessa forma, você sobrecarrega menos o seu olho dominante. Então, esse é um treino bastante interessante. Eu já vou mostrar para vocês como que você faz para saber qual é o seu olho dominante. Tá? Outra coisa seria o treino de campo de visão. Se você treinar o campo de visão, então imagina que a gente tem uma visão que ela trabalha para ser focada. Então a gente vê muito bem no foco frontal, assim, né? Então tem um espaço da nossa visão que é o que a gente enxerga de verdade. E o resto que está na periferia ali são imagens que a gente praticamente não dá atenção.
Então, o que ele diz é que se a gente treinar essa visão periférica, você vai ter células mais bem preparadas para receber todo tipo de informação. E aí você vai sobrecarregar menos as células que estão no centro da visão. Outra coisa seriam as massagens, né? Que você pode fazer massagens na região da face, que é uma coisa que também ajuda a relaxar a musculatura interna do olho. E olhar para o horizonte também seria uma coisa bastante interessante, né? A gente hoje vive nas metrópoles, ou vive dentro de casa, vai para o shopping, etc. E a gente olha muito pouco para o horizonte, né? Nossa visão hoje está muito com foco cada vez mais fechado, né? E a gente foi feito para trabalhar com foco mais aberto, né? O ser humano é um animal coletor-caçador, né? Então ele serve para sair numa savana e olhar para frente, né? Olhar num espaço grande para tentar achar seu alimento, né? Para tentar caçar. E hoje a gente vive só com atividades, né, que nos levam para um foco fechado. Tá? Então a gente tem que tentar buscar atividades que nos levem para um foco mais aberto, como olhar para o horizonte. Então, para quem quiser saber qual que é o olho dominante, né, seria interessante que você sobrepusesse as suas mãos dessa forma, né, fazendo um triangulinho com um buraquinho no meio. E aí você vai procurar um ponto fixo. Pode ser qualquer coisa, né, uma mancha, sei lá, um interruptor. Então, tenta colocar, com os dois olhos abertos, você tenta colocar esse seu objeto ou sua mancha, sei lá, que você resolveu buscar aí na casa de vocês, né? Então, tenta colocar isso dentro desse triângulo que você formou com as mãos. E depois você vai fechar primeiro o olho direito, depois o olho esquerdo e ver qual olho é o que está conseguindo focar aquela coisa que você escolheu. Então, esse olho que conseguiu focar, né, aqui ele escolheu a letra E, e aí o olho que conseguiu ver a letra E, no caso pode ter sido o olho esquerdo, né, é o olho dominante dessa pessoa. O outro olho ele não vai enxergar, você vai ver, na hora que você fechar o outro olho, o espaço entre seus dedos aqui não focou a coisa, né? Então esse não é o olho não dominante. Então esse é o olho que você vai treinar. E uma das formas de você treinar é você criar, por exemplo, um óculos. Pega um óculos velho, um óculos de sol velho, arranca uma das lentes, né? A lente do olho não dominante, você arranca fora, e a lente do olho dominante você coloca uma fita isolante, por exemplo, né? Daí você vai ter um olho tapado. Daí você vai ficar passando algumas horas do dia olhando e focando com o seu olho não dominante. Ele vai sendo treinado, aí você vai criando novas áreas de representação no seu cérebro, né? Seu cérebro vai acordar, né, as células que correspondem àquele olho, e aí você vai ter uma visão melhor do olho não dominante. Aqui, ó, mais pouquinho mais profundo sobre aquela questão do campo de visão que eu estava falando para vocês, dentro do nosso, voltando aqui, na nossa retina, nós temos aqui células chamadas de cones e bastonetes. Os cones, eles estão relacionados mais com a luz, né, e com a acuidade visual, e os bastonetes estão mais relacionados com a penumbra, né, e com a visão mais periférica. Os cones, eles são mais localizados na região central da retina e os bastonetes mais na periferia. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estimular a nossa visão periférica para que os cones da periferia sejam mais, trabalhem melhor. Né? Então, trabalhar com a visão periférica vai fazer com que você fortaleça, né? Vamos colocar esse termo, né? Não seria um termo correto, mas seria como se você fortalecesse o trabalho dos cones que estão na periferia. Dessa forma, né, você vai, quando você estiver fora do seu treino, né, no seu dia a dia normal, esses cones que estão na periferia vão trabalhar mais e melhor, e vão tirar a sobrecarga dos cones que estão localizados mais no centro. E aí, com isso, você sobrecarrega menos todo o seu sistema. Então, você vai enxergar melhor, vai ter uma visão melhor, sem sobrecarregar todo o seu sistema. Então, essa é mais uma das teorias aí que o
Bates e o Matheus e o Mike Schneider falam para a gente. Então, esse aqui é um exercício, né, que é preconizado, né? Então, você cria pega um foam, alguma peça, um papel, qualquer coisa que seja, cria um quadradinho e você coloca deixando um espaço para que você possa enxergar só pela periferia. E aí você pode fazer exercícios, né? Tentar brincar, movimentar. É legal que você faça movimentos aqui na periferia para que você estimule essas células que estão aqui na periferia da sua visão. Para você poder testar o seu campo visual, né? Você pode fazer um testezinho fácil, né? Que é olhar para frente, coloca os seus braços à frente e vai abrindo um braço de cada vez e vendo até qual ponto você consegue enxergar a sua mão. E aí você tem mais ou menos uma boa ideia de qual que é o seu campo de visão. E depois que você fizer seus treinos, aí você pode ver se você teve algum ganho. Aí, na Ô, minha vida... Felipe, Oi, Felipe, quando diga. você faz esse exercício de abrir os braços, você Ah, a cabeça tá para frente, mas você pode ir treinando o seu olho para a lateral até onde alcançar a sua visão. É isso que você está falando? aqui, ó, nesse slide aqui, eu estou falando do teste, né? Na verdade, isso aqui é um teste, não um Teste de exercício. visão periférica. Isso. Agora, no exercício, você pode fazer qualquer coisa. Você pode movimentar a cabeça, você faz qualquer coisa. Então, esse aqui seria o Tá, exercício, tá. tá? Aí você brinca da forma como você quiser. Quanto mais estímulo você tiver, melhor, né? E no E teste aqui você só não. Aqui mexe você vai o fazer olho. o teste, você não mexe o olho. Você procura um ponto fixo à frente, olha para aquele ponto fixo, sem mexer a cabeça e sem mexer o olho. Tá, E o que vai mexer vai ser o seu braço, para você tá. ver até onde você consegue enxergar os seus braços abrindo. Para você ver o ângulo Beleza. que você abriu os seus braços. Agora eu Tá? entendi. Obrigada. Beleza. E aí, o que aconteceu? No final do fim do século aí, né? Então eu estava me formando, me formei na faculdade e eu fui fazer o curso de RPG. E aí, no curso de RPG foi a primeira vez que eu ouvi falar de uma relação de olho com a musculatura, né? Daí a coisa começou a ficar um pouco diferente, né? Porque até então, quando eu vi o sistema Bates, né, de tratamento, eu comecei a ver assim que eu poderia fazer exercícios para os olhos, e ponto final, né? Eu tinha exercícios que funcionavam para os meus olhos e que melhoraria a minha visão. E aí, até aí tudo bem, né? Então, eu não cheguei a fazer uma relação direta até com a fisioterapia. Até que no meu curso de RPG, foi citado, né, que você poderia fazer um trabalho de movimentação dos olhos durante uma postura de RPG, porque existia uma teoria de que algumas cadeias musculares poderiam ir até o olho, etc., né? Então, isso ajudaria na melhora da postura. E aí, mas assim, a coisa não foi muito a fundo, né? Não se comentou muito sobre isso, só falou de que a gente deveria movimentar os olhos na postura de RPG, que isso melhoraria talvez aí a postura do paciente com mais facilidade. Tinha algumas pessoas estudando sobre isso. E aí eu fui atrás de artigos científicos, etc., até que eu comecei a ouvir falar sobre posturologia. E aí veio esse autor aqui, do próximo slide, que é o Bernard Bricot. Você já deve ter ouvido falar, é um cara bastante conhecido aí dentro da fisioterapia, né, e principalmente para quem faz osteopatia, que foi o cara que difundiu bastante aí as ideias da posturologia, né? E aí a coisa ficou mais interessante ainda, né? Então, o cara ele faz um link, né, de postura que a gente já estava trabalhando lá com a RPG, né? Então ele faz esse link de postura com os captores, né? E dentro desses captores estava os olhos. Então, de alguma forma, se você melhorasse, né? Ele falava, se você melhorar a sua visão, melhorar a situação dos seus olhos, você pode melhorar a postura do indivíduo.
Então, aqui a coisa fica bem legal, né? A teoria da posturologia é que a nossa postura, ela depende de captores, né? Então, a gente tem vários captores, dentre eles estão sistema labiríntico, olho, pé e ATM, esses são os principais, mas existem outros captores também. E aí, esses captores, eles recebem informação do meio que vai ser integrada lá no córtex cerebral, e aí você vai ter os seus efeitos, né? Então você vai ter uma regulação do seu sistema musculoesquelético, alterando o tônus muscular e, consequentemente, a postura. Então, nosso centro de gravidade, nosso tônus, tensão muscular, tensão de cervical, tudo isso depende das informações que estão vindo desses captores. E essa informação depende também da como você enxerga, de como está a tensão dos seus olhos, né? Então, pensando agora, vamos voltar aqui só para o nosso captor ocular, né? Então, o captor ocular, né? Se você enxerga mal, você vai ter uma adaptação, uma integração ruim, né? Dessa sua visão ruim, e aí você vai ter adaptações ruins no seu corpo, né? Se os seus músculos oculares estão tensos, você vai integrar essa tensão no seu sistema nervoso e você vai se adaptar a essa tensão. Então, a consequência disso seria aumento de tônus da cervical, aumento de tônus de ATM, etc. Né? Então, se vocês quiserem ver o efeito desses captores no corpo de vocês, é muito simples, né? Tentem ficar relaxados, né? Com o corpo relaxado, feche os olhos e direciona seu olhar, sem mexer a cabeça, para a direita, como se você fosse olhar para a sua orelha direita. Então, você direciona seu olhar, você quer olhar para a sua orelha direita. E, mantendo o seu olhar nessa posição, perceba como aumenta o tônus da sua cervical, como altera o tônus da sua ATM. Tá? Então, esse é o efeito aí do seu captor ocular. Né? Então, é o efeito da sua tensão ocular, da tensão do músculo dentro do olho, né? O músculo que move o olho, levando tensão para a sua cervical, levando tensão para a ATM. Eu garanto que todos sentiram aí alteração nessa região para onde você olhou. Então, assim, qualquer movimento que a gente faz com a cabeça para um lado, para o outro, também você vai ter que primeiro direcionar o seu olhar para depois você fazer o movimento da sua cabeça. Então, primeiro direciona o olhar, depois a cabeça vai. Então, o olho é extremamente importante, principalmente para o tônus da musculatura de mandíbula e cervical. Então, você começa a ter, a partir daí, uma adaptação que seria descendente, né? Então, são adaptações que você vai fazer de tônus aqui em cima que vão ser levadas para baixo. Isso aí é extremamente interessante, né? Quando você faz esse tipo de relação. E aí você pode ter situações do tipo que a pessoa tem um tônus elevado constantemente, né? Então, imagina que num teste como esse, né, que você pede para a pessoa olhar para o centro, né? Então, você pega um objeto, um lápis, por exemplo, uma caneta, e pede para a pessoa olhar e você vai aproximando essa caneta até a raiz do nariz. Então, quando você faz isso, a pessoa tende a olhar para o centro. Algumas pessoas apresentam um padrão de não conseguir olhar para o centro. Um dos olhos vai, olha a caneta, e o outro olho não vai. Esse olho que não vai, que não consegue olhar para o centro, né, não converge o olhar, ele tem um aumento de tônus da musculatura lateral do olho. Né? Então, imagina se a pessoa tem isso constantemente na sua visão, né? Seu olho está constantemente com o tônus aumentado aqui e você não consegue movimentar o olho direito. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter um tônus aumentado na musculatura cervical e, consequentemente, vai ter alteração da postura e pode ter dores por conta disso, né? Então, aqui você consegue ver essa relação patológica já da visão, né? Como que é uma visão patológica, uma alteração muscular no olho pode trazer alterações posturais e, consequentemente, dores no nosso paciente, né? E aí você vê que existe nessa relação
tanto da tensão do músculo, né, e esse reflexo que a gente chama de reflexo óculo-cefalo-giro, né? Então, isso que eu mostrei para vocês. Aqui tem um outro livro, ó, que é interessante vocês verem, também que fala sobre posturologia, né? Que também vocês podem estudar. Esse livro é um pouquinho mais aprofundado do que o livro do Bricot. Ele tem bastante artigos científicos, né? Ele cita bastante artigos, é bastante interessante para você entender um pouco mais sobre posturologia. Então, eu estava falando do reflexo óculo-cefalo-giro, né? Que seria esse reflexo dessa integração que você tem entre o olho e a musculatura cervical, né? Então, você tem tônus muscular de cervical que está integrado com o tônus da musculatura ocular, trazendo consequência, então, do olho para o sistema musculoesquelético, né? E aí você vai trazer as adaptações que nós chamamos de adaptações descendentes. Então, o olho ele é capaz de fazer adaptações que podem gerar no paciente problemas como cervicobraquialgia, problemas cervicais e, às vezes, problemas até na lombar e problemas mais abaixo também, né? Então, o olho pode gerar problemas à distância, que não estão relacionados com a visão propriamente dita, né? Então, quando a gente vê isso, a coisa ficou muito interessante, né? Então, tudo isso depende de toda a forma como essas informações que vêm do olho são integradas no nosso sistema nervoso central e como isso é transmitido, né? E faz com que a gente tenha essa regulação e integração de informação. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a questão dos óculos, né? Então, assim, dentro da posturologia, a gente vê a importância do uso dos óculos, né? Então, uma visão ruim, ela deve ser corrigida. Só que uma correção mal feita, ela também pode trazer problema. E um dos problemas que a gente pode ter com relação a óculos seria um problema de eixo óptico. Então, quando a pessoa compra um óculos novo, a lente nova, ela tem um eixo. E esse eixo tem que coincidir com o centro do olho do seu paciente. Então, a lente, ela tem um centro. Toda lente tem um centro. E esse centro deve coincidir com o centro do olho do seu paciente. E se isso não estiver acontecendo, você pode ter um problema postural. E aí a pessoa pode chegar no seu consultório relatando dores, cervicobraquialgia, dor nas costas, que pode estar relacionado com os óculos, tá? Então, quando você tiver um paciente que usa óculos, é importante que a gente saiba quando que ele começou a usar esse óculos, né? Se esse óculos é novo, e quando que surgiram os sintomas do paciente, porque ele pode estar relacionado com um problema de eixo óptico. Além disso, as perninhas do paciente, do paciente não, as perninhas do óculos do paciente devem estar bem reguladas, né? Então, um óculos torto também vai ser uma influência, né? Um óculos torto ele vai dar informações proprioceptivas na sua cabeça que vão trazer alterações de tônus muscular. Um óculos mal adaptado pode causar dor de cabeça, não porque a lente é ruim, mas porque o óculos está torto. Então, você pode acabar tendo distorções como essa, né? Então, imagina que uma pessoa torta, né, com óculos torto, ele pode se adaptar ao óculos que ele está usando. Então, observe, né, quando você pegar o seu paciente com queixas cervicais, queixas posturais, e ele usa óculos, né, dá uma observada como está o estado do óculos do paciente. Muitas vezes ele vai ter que trocar o óculos, ou às vezes é só levar na ótica, fazer alguns ajustes e consertar o óculos, deixar ele bem alinhado. Então, você vê quanta coisa que a gente vai aprendendo, né, e como a gente começa agora a integrar a nossa visão da fisioterapia, né, com o nosso sistema ocular. E aí, depois de um tempo, eu conheci a osteopatia. E aí a coisa muda de figura, né? A gente muda um pouco mais ainda o patamar aí do nosso aprendizado e da nossa relação que temos entre o olho e a postura, entre o olho e o sistema musculoesquelético. Então, a gente começa a aprofundar um pouco mais ainda, né? E a gente vê dentro da osteopatia
que, além de tratar os problemas de postura relacionados com o olho, você também consegue ajudar e proporcionar um tratamento para as disfunções oculares do paciente, né? Então, a coisa fica muito mais interessante quando a gente aprende a osteopatia. Eu não sei todo mundo que está aqui nesse grupo, né, que está assistindo essa aula, né, mas dentro da osteopatia, só voltando aqui no slide, na osteopatia nós temos duas pessoas importantes aqui para a gente saber. Still, que é esse senhor aqui de barba. O Still é o cara que inventou a osteopatia. E esse aqui é o Sutherland, que é o cara que inventou a osteopatia craniana, é o pai da osteopatia craniana. E aqui os dois estão debatendo alguma coisa sobre o coitado do esqueleto. O Still, quando ele inventou a osteopatia, ele preconizou 4 leis da osteopatia, né? A estrutura governa a função, unidade do corpo, lei da artéria e a autocura. Eu não vou ficar entrando a fundo sobre essas leis, né? Mas como que essas leis se aplicam ao nosso sistema ocular, né? Então, pegando essas leis de Still, a estrutura governa a função. Bom, se você vê a estrutura alterada, né? Então, a estrutura do globo ocular alterada, se o globo ocular está mais achatado ou se ele está mais ovalado, né? O que está acontecendo? Você tem uma função ruim, então você não vai enxergar direito. Então você tem que ter uma estrutura íntegra para ter uma função íntegra. E o que a osteopatia preconiza? Que nós vamos fazer com que as estruturas fiquem íntegras para você ter uma função íntegra. E assim por diante, né? A unidade do corpo, né? Então, quando a gente pensa agora nas teorias da posturologia, você vê como o corpo é uma unidade, né? Então, de repente, você tem um problema ocular que vai afetar em toda a postura do seu paciente, né? Então, assim, um problema que você tem no olho pode afetar a postura do paciente, vai afetar cervical, membro superior, coluna, quadril, etc. E o contrário é a mesma coisa, né? Então, problemas de postura também podem gerar tensões no nosso olho, né? Então, são vias de mão dupla e isso faz com que a gente tenha que ver o corpo como uma unidade. Então, se você quer corrigir a postura do paciente, quer melhorar a dor do paciente, não adianta a gente fazer ter aquele olhar local, que é o que a gente aprendeu, né, que eu aprendi na fisioterapia. Tem problema no ombro, vamos tratar do ombro. Não, tem problema no ombro, vamos ver quais são todas as estruturas que possivelmente podem dar o problema no ombro. E o olho pode estar entre essas estruturas, né? Outra coisa é a lei da artéria, né? Então, lembrar da vascularização do olho, né, que é feita 85% através da carótida interna, e aí você vê de onde vem a carótida, né? Faz todo o caminho para trás, né, dessa artéria para ver de onde vem essa irrigação do olho, né? E aí você vê que quando você trata uma cervical, você trata uma região torácica, você também está favorecendo a circulação de todo o sangue que vai chegar até o olho, né? Aí mais um pouco aqui da vascularização, né? Só para ilustrar a lei da artéria. E no final, a autocura, né? Então, se você tiver, der boas informações para o seu paciente, né? O que vai acontecer? Ele vai ter a possibilidade de se autocurar. Então, se ele tem uma boa vascularização, se ele tiver uma boa estrutura, ele vai ter condição de se autocurar, de se autorregular. E aí você leva o paciente para a cura. E essa cura vai ser tanto de tirar uma dor que pode estar à distância e até melhorar um problema da visão também, né? Então, muitas vezes você está tratando de um problema cervical, um problema de torcicolo, e eu já tive vários pacientes que aconteceram isso, que vão com uma queixa e no final eles relatam que melhoraram a visão no final do tratamento, né? Então, isso é a integração de tudo, né? E você leva o indivíduo para uma autocura. Mas a coisa não acaba aí, né? Então, a gente tem também o Sutherland, né, que é o pai da osteopatia craniana. Então, quando a gente vai para a osteopatia craniana, a gente começa a ver que você pode especializar ainda mais. Então, aqui, ó, coloquei esse livro aqui, que é um livro que eu gosto bastante também,
que é o livro de Osteopatia e Oftalmologia. Então, pensando nas teorias de Sutherland, da osteopatia craniana, você pode ainda especializar seu conhecimento e levar seu conhecimento para tratamentos oftalmológicos, né? E você pode tratar algumas disfunções oculares, né, e melhorar alguns problemas oculares com o tratamento osteopático. Lembrando, quando a gente fala em osteopatia craniana, a gente vai falar dos micromovimentos, né, das tensões que você tem entre os ossos do crânio. E se você olhar um globo ocular aqui, né, na anatomia, né, você vai ver que como ele é complexo, né? Quantos ossos formam esse globo ocular, né? Então você tem o osso frontal, zigomático, maxila, etimoide, esfenoide, lacrimal, tudo isso dentro de um globo ocular, né? Então, se você conseguir harmonizar as tensões entre esses ossos, né, possivelmente você vai alterar a característica da visão do indivíduo, né? Você vai conseguir melhorar muitas coisas dentro da visão desse indivíduo. Lembrando também, né, da influência da inervação, que você consegue também trabalhar isso através da osteopatia craniana, né? E lembrando também que você tem uma relação vascular e uma relação de sistema nervoso simpático e parasimpático relacionado com o olho. E isso também a gente consegue trabalhar dentro da osteopatia craniana. Então, o nosso tratamento com a osteopatia craniana vai ficando cada vez mais rico e os resultados cada vez melhores, tanto para o tratamento do sistema musculoesquelético e, se você quiser ser mais específico, para um tratamento ocular. Aqui mostrando também, né, dentro da lei da artéria, a gente fala de quem irriga, né, mas quem drena também, né? Tem o sistema venoso que vai irrigar, né? Então, se você tiver uma boa irrigação, mas não tiver uma boa drenagem, também a coisa não funciona, né? Então, também temos que pensar no sistema de drenagem e a gente consegue melhorar isso também com a osteopatia. Então, no final das contas, né, a gente começa a ter uma boa relação aí de tratamento, né, pensando nos problemas oculares e na fisioterapia, né? Então, a gente vê que com pensando em tudo isso que eu falei, né, você consegue integrar a fisioterapia com os problemas oculares. E a gente começa a tratar problemas relacionados com a postura com mais facilidade, com mais êxito, né? Então, dores que estão relacionadas com a postura, possivelmente seu tratamento pode passar pelos olhos do paciente, né? Então, você vai ter que fazer algum trabalho, passar exercícios oculares para o seu paciente para ele ter uma boa melhora. Miopia é outra coisa que a gente consegue ter melhoras significativas aí durante o nosso trabalho. Às vezes nem é a nossa intenção tratar a miopia do paciente, mas a gente faz um tratamento postural e a consequência disso é que você tenha uma melhora aí da miopia do paciente, né? Dores de cabeça, diplopia. Há um tempo atrás eu atendi uma paciente que ela veio com uma queixa aí de dores cervical, dores torácicas, e ela falou que sofria de diplopia. E a diplopia, o que é? É a visão dupla. A pessoa ela não tem uma boa mobilidade ocular e ela enxerga uma imagem dupla. E essa diplopia, ela falou que já acompanhava ela há muito tempo, foi depois de um acidente e tudo mais. E, pasmem, né? Para o final do tratamento, a pessoa tinha melhorado da diplopia, né? E ela conviveu anos e anos com aquele problema. Bom, algumas tonturas, né, relacionadas com problemas oculares também a gente pode tratar. Visão borrada, dificuldade de enxergar à distância, fotofobia, dificuldade de adaptação para a luz, hiperatividade e baixo rendimento escolar também podem estar relacionados aí com problemas oculares. E muitas vezes a gente consegue melhorar com a osteopatia e com o tratamento fisioterápico também, né? Então, fazendo exercícios, né? Fazendo exercícios oculares, a gente consegue melhorar esses problemas, né? Do baixo rendimento escolar e hiperatividade. Professor, eu que pedi acesso agora por outro celular, porque o meu vai acabar a bateria, tá? Tá, já dei acesso. Obrigada, obrigado. Bom, agora vamos pensar um pouco sobre a ótica da evolução, né?
Como que o ser humano evoluiu, né? Então a gente teve, o ser humano se adaptou e evoluiu durante anos e anos para ser coletor e caçador. E aí o coletor-caçador, ele olha para o além, né? Ele olha para o horizonte, ele olha para longe, ele está procurando uma caça, ele está procurando uma presa. Ele ficou ereto para ter uma altura, né? Quanto mais altura você tem, mais longe você enxerga. Isso te dá uma vantagem na hora de caçar. E aí, de repente, nós temos supermercados que, né, faz com que a gente não precise mais sair para caçar, e aí a gente vai evoluindo para a leitura até evoluir para o computador, né? Então, o que acontece? Hoje, a gente está ficando cada vez mais na frente do computador. E aí, ficar na frente do computador não é só o problema da tela do computador, mas também a posição que a gente fica, né? Então, a tendência é que você o ser humano hoje está se movimentando cada vez menos, né? Está cada vez mais tempo na frente do computador, e isso está causando problemas de visão e problemas de postura no paciente, né? Esse é o padrão do nosso paciente. Então, o paciente evoluiu para... o ser humano evoluiu para ter problemas, né? Então, você vê assim, ó, olhando estatisticamente, né? De 1920 até 1960, a quantidade de míopes na Europa dobrou. E eles atribuem isso ao jornal. Então, as pessoas começaram a ler cada vez mais jornal nesse período, e aí você começa a ter cada vez mais pessoas míopes, né? Diz que a estimativa mundial é que em 2050, 50% da população mundial vai ser míope. Hoje, 27% dos brasileiros são míopes e 47% dos americanos são míopes, tá? E a tendência é que até 2050 a gente vai ter um aumento aí de 83% de míopes no Brasil. Isso é um número muito grande. Então, 80% né, de pessoas que vão ter problemas de visão e problemas de dores relacionados com a postura, né? Então, o que acontece? A pessoa começa a ter um problema de visão, ele começa a adaptar a postura, né? Ele tem que adaptar o seu modo de ver, né? Então, se você está na frente do computador, a tendência que você tem, se você está ficando míope, você vai ter que se aproximar cada vez mais para enxergar. Isso altera a sua postura. Além disso, você começa a modificar, né? Você vai ter uma acomodação ruim, vai ter problema na retina, vai ter problemas relacionados com a musculatura ocular e aí os problemas musculoesqueléticos, que são tanto da posição que você está ficando, como daquelas adaptações devido aos reflexos óculo-cefalogiro, né? O reflexo da tensão ocular que vai se refletir na postura, né? E no sistema musculoesquelético. Então, nós vamos ter uma somatória de 1 milhão de coisas aí no nosso corpo fazendo essas adaptações. Então, imagina o que vai acontecer no nosso futuro aí, né? A internet já, os dados que eu peguei aqui, ó, de 2019, né? A internet já atingiu 70% dos brasileiros, né? 85% dos usuários da internet usam a internet todos os dias. Então, imagina o que Bates está pensando, né? Se Bates estivesse vivo, né? O que ele estava pensando? O cara já estava pirando em 1920 porque a galera estava lendo jornal. Agora, a gente está vivendo um tempo totalmente diferente, né? As pessoas estão ficando cada vez mais na frente de uma tela, lendo letrinhas pequenas e essa tela emitindo uma luz diretamente na nossa cara. Isso vai trazer problemas muito sérios, né, na nossa visão. Então, ó, a estimativa aqui, em 2018, as pessoas ficavam, em média, 68 horas por mês na frente do computador. 2019, já mudou para 80 horas. E a gente estima hoje que a gente fica mais de 100 horas, 120 horas por mês na frente do computador. Eu tenho um dado aqui, eu vou mostrar daqui a pouco,
Mas olha só que coisa mais maluca, né? A gente hoje está indo para uma situação, a gente está vivendo uma pandemia hoje que está fazendo com que todo mundo fique em casa. E aí a gente está tendo agora, nesse momento, uma aula na frente do computador. Algumas pessoas estão aí no celular ou no tablet, né, olhando para uma tela, emitindo uma luz e vendo letrinhas pequenas ali, né? Então, assim, a gente está vivendo uma situação que eu jamais imaginei viver na minha vida, né? A gente está vivendo um novo normal. Pra vocês terem uma ideia, no dia 23/3 de 2020, a gente teve um maior recorde de tráfego na internet, né? 11 terabytes por segundo foram mandados de informação, né? Então, imagina, muita informação sendo trocada no mundo inteiro para um animal que foi feito para usar o seu corpo de uma forma extremamente dinâmica, né? Um animal que foi feito para caçar, para usar pedra, para movimentar, usar ferramentas. De repente, a gente está vivendo um momento que a gente tem que ficar dentro de casa, né? Se restringir a um cubículo, né? E aí, para a gente se distrair ou trabalhar, a gente se restringe ainda mais na frente de um computador, né? Então, a gente imagina que Bates já se preocupava com a galera que lia o jornal. Imagina agora, né? O que está acontecendo? Ó, isso aqui são dados que eu consegui ontem, esses dados aqui da GfK, dados extremamente recentes, né? Que durante a pandemia nós tivemos um aumento de 74% no uso da internet, 62% de aumento no uso de streamings, como Netflix, Prime Video, e 56% de aumento no uso do YouTube. Quer dizer, as pessoas estão ficando muito mais tempo na frente do computador. Então, isso vai trazer cada vez mais problemas oculares para os indivíduos, né? Então, a gente fica pensando, né? O que vai ser o novo normal? O que está esperando, né? O que as próximas gerações podem esperar aí com relação à sua visão? O que essas próximas gerações podem esperar com relação à postura e o que nós, fisioterapeutas, podemos fazer para isso, né? Então, assim, é um nicho que nós vamos ter que abraçar cada vez mais, né? A gente cada vez mais vai ter que ter um olhar maior para os olhos do seu paciente, né? Ver o olho como sendo talvez um problema principal aí do indivíduo e tratar, né? O olho vai ser uma coisa, uma peça-chave do tratamento do sistema musculoesquelético do indivíduo. Lembrando que as pessoas estão passando muito tempo na frente do computador. O captor podal, né, que seria o pé, ele não está usando. Então, assim, qual que é a interferência do pé na postura? Antes a gente dava um valor muito grande para o pé, mas o pé vai ficar cada vez menos importante, porque o pé ele não está participando aí dessa postura sentada, né? E a ATM, né? Talvez nem tanto, né? Ou talvez ela vai sofrer bastante consequências aí dos problemas oculares. Então, quem está sofrendo mais, né? Vai ser o olho, né? Então a gente vai ter cada vez mais problemas oculares e problemas do sistema musculoesquelético relacionados à visão. E aí a gente tem que ter esse novo olhar aí com relação a isso. Tá? Então é isso que eu estava querendo para vocês, né? Então, assim, o que eu penso do novo normal é algo como isso, né? Olhos cada vez mais sofridos, né? Olhos que vão sofrer cada vez mais. E aí o fisioterapeuta também vai ser uma peça-chave aí para trabalhar em cima desse sistema, tá? Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria passar para vocês, né? Para vocês terem uma ideia de como a fisioterapia pode atuar, né? Como que foi surgindo essas ideias, né? Da atuação da fisioterapia dentro da oftalmologia, né? E como que a gente pode atuar em cima disso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí do que eu passei para vocês. Vou abrir aqui para perguntas. Deixa eu tirar essa
tela aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Aí pode abrir o microfone, perguntar e estou aqui à Olha quem voltou a disposição. funcionar. Quem está falando? Professor, tá me ouvindo? André? Pode falar. Não estou te vendo, mas estou ouvindo. Vou pôr vou pôr meu focinho aqui, peraí. E aí? Agora estou te vendo, não estou te ouvindo. Seu microfone está fechado. Deixa eu abrir aqui. Ouvindo agora? Isso, pode falar. Na verdade, pergunta nenhuma, queria, acho que tá em nome de todo mundo, agradecer, muito legal o conteúdo, muito esclarecedor, muito didática, só te parabenizar mesmo, show de bola. Muito obrigado, muito obrigado, valeu. E aí, mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então, Felipe, oi, pode falar. parece que a Laura tinha te pedido, a Laura tinha pedido para fazer alguma correlação com cefaleia, com enxaqueca ou algo assim, que o tema era muito vasto, mas se você pudesse fazer alguma relação. Sim, então tem, imaginando assim, aqui, quando você tem uma alteração... A gente sabe que tem, né? Mas alguma Entendi. coisa... Quando você tem relações de problemas oculares, né, você acaba tendo aumento da tensão da musculatura dos olhos, né? Então, assim, se você tem uma miopia, provavelmente os músculos intrínsecos, né, os músculos que movimentam os olhos estão tensos. Isso já vai causar uma consequência na musculatura da cervical. Se você buscar um mapa aí de dores referidas da musculatura da cervical, quase todos os músculos da cervical dão dores referidas na cabeça. Então você vai encontrar cefaleias frontais, cefaleias na região da nuca, cefaleias laterais, tudo isso relacionados com a musculatura da cervical, que pode estar tensa, e normalmente está tensa, por conta desse problema ocular. Então, o mau uso dos olhos, né? Então, imagina que hoje você tem muita gente que chega no consultório relatando as dores de cabeça, e são pessoas que trabalham horas e horas na frente do computador. Aí, quando você começa a ver, imagina quando você está muito tempo na frente do computador, essa pessoa já provavelmente já tem um problema de visão, né? Todo mundo que hoje que passa 8 horas na frente do computador já começa a desenvolver um problema de visão. E a consequência disso seriam as tensões da musculatura ocular, primeiramente, e segundo vem a tensão da musculatura cervical. Tá? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Né? Trabalhar a musculatura da cervical para tirar as dores referidas, mas também tem que fazer um trabalho ocular. Talvez classificar essas cefaleias aí. Está cortando aqui, eu não estou ouvindo direito. Ouviu minha... Não ouvi. Eu não estou ouvindo. Se talvez a gente ouvir, não. Agora eu ouvi. Pode falar, fazer a pergunta de novo. Deixa quieto, depois eu te mando. Tá, beleza. Então é isso, pessoal. Se classificar essas cefaleias aí, deixa. Essas cefaleias, elas seriam cefaleias tensionais também, né? Eu não sei se é isso que você está perguntando, mas elas seriam uma cefaleia tensional, mas ela tem uma origem lá na sua visão, tá? Então, muitas dessas cefaleias tensionais, elas não são só da postura, né? Porque você tem uma alteração da visão primeiro, aí o olho fica fraco e aí a tendência é que a pessoa começa a se aproximar cada vez mais, né? E aí começa a ter a alteração da postura. Então, assim, primeira coisa é a alteração ocular e depois a consequência vem na postura, né? Então, cefaleia tensional, ela tem uma origem muito grande na função ocular, tá? E aí, nesse caso, a gente tem que fazer também um trabalho nos olhos, tá? Ou então a correção com óculos mesmo.
né? Então, lógico, eu estou falando aqui dos tratamentos oculares e tudo mais, a gente não pode esquecer que esse trabalho muitas vezes tem que ser feito junto com o oftalmologista, né? Então a gente tem que, algumas vezes a gente consegue fazer o nosso trabalho e melhorar a visão do paciente, muitas vezes ele vai ter que fazer a correção com os óculos. Daí quando ele faz a correção com os óculos, também a tendência é que ele melhore essa cefaleia e a tensão muscular por conta disso, tá? Beleza? Respondido? Ela travou. Bom, pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Eu vou olhar aqui no chat se tem alguma pergunta também que passou, né? Que eu não estava olhando no chat. Questões de enxaqueca, né? Então, seria basicamente isso. Obrigado. Beleza, pessoal. Beleza. Então, assim, ó, estão perguntando aqui, né, falando de cervical e ATM, né? Então, assim, o olho realmente ele vai trazer os transtornos oculares, eles geram adaptações e diferenças de tônus que vão afetar a ATM e a cervical. Então, todo o trabalho de cervical, de ATM, também vai ter que passar pelos olhos também. Então, a gente sempre vai ter que trabalhar um pouquinho a musculatura ocular do paciente, ensinando alguns exercícios e, às vezes, fazendo alguns exercícios no próprio consultório, tá? Beleza, pessoal?